41 dicas para fortalecer o controle emocional nas apostas esportivas. Apostar em esportes é uma atividade que exige mais do que habilidade técnica ou conhecimento estatístico. É necessário um forte controle emocional para enfrentar as oscilações naturais dessa prática. Este e-book apresenta 41 dicas práticas, acompanhadas de explicações e exemplos, para ajudá-lo a construir a mentalidade ideal para apostar com inteligência e segurança. Dica 1. Reconheça suas emoções antes de apostar. Antes de começar a apostar, pare por um momento para identificar como você está se sentindo. Emoções como raiva, ansiedade ou euforia podem influenciar negativamente suas decisões. Exemplo: se você teve um dia estressante, é melhor evitar apostas impulsivas e focar em atividades relaxantes antes de tomar decisões importantes. Dica 2. Estabeleça metas claras. Defina metas diárias, semanais e mensais, tanto para ganhos quanto para perdas. Isso ajudará a manter o foco e a evitar decisões emocionais. Exemplo: hoje, vou apostar no máximo 5% da minha banca total e parar se alcançar um lucro de 10%. Dica 3. Tenha um plano de apostas. Um plano estruturado minimiza o impacto das emoções e mantém suas decisões alinhadas com seus objetivos de longo prazo. Exemplo: use uma estratégia como o gerenciamento de banca, onde cada aposta representa uma porcentagem fixa do total disponível. Dica 4. Aceite as perdas como parte do processo. Perdas são inevitáveis. O importante é não deixar que elas afetem sua confiança ou levem a comportamentos impulsivos. Exemplo: após uma perda, analise onde você pode ter errado e ajuste sua estratégia para o futuro. Dica 5. Não tente recuperar perdas imediatamente. Evite o erro comum de dobrar o valor das apostas para compensar prejuízos. Essa prática pode levar a perdas ainda maiores. Exemplo: após uma sequência de derrotas, faça uma pausa e avalie sua abordagem antes de continuar. Dica 6. Controle a euforia de grandes ganhos. Vitórias significativas podem criar uma sensação de invencibilidade, levando a apostas arriscadas e mal planejadas. Exemplo: após uma grande vitória, retire parte dos lucros e continue apostando com cautela. Dica 7. Estabeleça uma rotina de pausas. Apostar continuamente sem intervalos pode prejudicar sua capacidade de análise e aumentar o desgaste emocional. Exemplo: planeje pausas regulares entre as sessões de apostas para descansar e reavaliar sua estratégia. Dica 8. Evite apostar sob pressão. Situações estressantes ou decisões apressadas raramente resultam em bons resultados. Exemplo: se você sentir pressão para apostar rapidamente, opte por esperar até ter tempo para uma análise cuidadosa. Dica 9. Pratique a resiliência mental. Invista tempo em atividades que promovam sua saúde mental, como meditação, leitura ou exercícios físicos. Exemplo: dedique 10 minutos por dia à prática de mindfulness para aumentar sua clareza e foco. Dica 10. Registre suas apostas. Manter um histórico detalhado ajuda a identificar padrões e áreas de melhoria em sua abordagem. Exemplo: utilize uma planilha para documentar os valores apostados, as odds e o resultado de cada aposta. Dica 11. Analise seus erros regularmente. Revise suas apostas com frequência para entender onde errou e como pode melhorar. Exemplo: após uma sequência de derrotas, verifique se você ignorou fatores importantes em suas análises. Dica 12. Priorize qualidade em vez de quantidade. Foque em apostas bem analisadas, mesmo que sejam poucas, em vez de tentar fazer muitas apostas de uma vez. Exemplo:
Em vez de apostar em 10 jogos no mesmo dia, escolha apenas 2 ou 3 com boas oportunidades. Dica 13. Evite apostar sob influência de álcool ou drogas. Substâncias que alteram seu estado mental podem prejudicar sua capacidade de tomar decisões racionais. Exemplo: se você está em um evento social, adie suas apostas para outro momento. Dica 14. Defina um horário fixo para apostar. Criar uma rotina ajuda a manter a consistência e a reduzir a influência de impulsos momentâneos. Exemplo: aposte sempre no mesmo horário do dia, quando estiver mais focado e relaxado. Dica 15. Cultive hobbies, fora das apostas. Ter interesses além das apostas ajuda a reduzir a pressão e a manter uma perspectiva equilibrada. Exemplo: pratique esportes, cozinhe ou explore outras atividades que proporcionem prazer. Dica 16. Respeite seus limites. Conheça e respeite seus limites financeiros e emocionais. Exemplo: nunca arrisque mais do que pode perder sem comprometer sua estabilidade financeira. Dica 17. Invista em educação. Aprofunde-se no conhecimento sobre apostas para melhorar suas habilidades. Exemplo: participe de cursos ou leia livros sobre estratégias de apostas esportivas. Dica 18. Não siga a multidão. Evite ser influenciado por apostas populares sem realizar sua própria análise. Exemplo: apenas porque muitos apostam em um time, não significa que seja a melhor decisão. Dica 19. Estabeleça regras claras. Defina critérios objetivos para entrar ou sair de uma aposta. Exemplo: apostar apenas se as odds atenderem ao mínimo pré-estabelecido. Dica 20. Evite comparações com outros. Cada apostador tem uma jornada única. Foque no seu progresso. Exemplo: não se frustre ao ver ganhos maiores de outros. Concentre-se no que você pode controlar. Dica 21. Pratique a gratidão. Valorize suas conquistas, mesmo as pequenas, para manter uma mentalidade positiva. Exemplo: anote 3 coisas que deram certo após cada sessão de apostas. Dica 22. Controle o ambiente. Crie um ambiente calmo e sem distrações para apostar. Exemplo: aposte em um local tranquilo, longe de interrupções e ruídos. Dica 23. Use alarmes ou lembretes. Limite o tempo dedicado às apostas para evitar excessos. Exemplo: configure um alarme para fazer pausas regulares. Dica 24. Evite apostas em jogos que você torce. A paixão pelo time pode nublar seu julgamento. Exemplo: priorize jogos onde você pode ser mais objetivo na análise. Dica 25. Busque apoio em comunidades. Conecte-se com outros apostadores para compartilhar experiências e aprender. Exemplo: participe de fóruns ou grupos online para trocar estratégias. Dica 26. Avalie as odds com cautela. Nem sempre as odds refletem as reais probabilidades do evento. Exemplo: compare odds entre diferentes casas de apostas antes de decidir. Dica 27. Tenha um mentor ou modelo. Inspire-se em apostadores experientes para refinar suas estratégias. Exemplo: siga especialistas confiáveis e observe como eles tomam decisões. Dica 28. Adapte-se a novos cenários. Flexibilidade é essencial para se ajustar às mudanças no mercado de apostas. Exemplo: atualize suas estratégias ao observar mudanças de desempenho nos times. Dica 29. Estude os esportes a fundo. Quanto mais você souber sobre o esporte, melhor poderá prever os resultados. Exemplo: analise históricos de desempenho e estatísticas detalhadas antes de apostar. Dica 30. Evite superstição.
Confie em dados e análises em vez de crenças infundadas. Exemplo: não baseie suas apostas em dias de sorte ou rituais. Dica 31. Tenha um fundo de emergência. Mantenha recursos separados para emergências fora das apostas. Exemplo: não use dinheiro destinado a despesas importantes para apostar. Dica 32. Celebre suas vitórias com moderação. Evite excessos ao comemorar bons resultados. Exemplo: recompense-se de forma saudável após atingir suas metas. Dica 33. Estude psicologia do comportamento. Entenda como fatores emocionais influenciam suas decisões. Exemplo: leia livros sobre psicologia para aprender a controlar impulsos. Dica 34. Tenha um plano de saída. Defina critérios para encerrar uma sessão, seja ganhando ou perdendo. Exemplo: pare de apostar após atingir seu limite de perda diário. Dica 35. Pratique o desapego. Evite ficar emocionalmente preso a resultados específicos. Exemplo: aceite que nem todas as apostas sairão como planejado. Dica 36. Aprenda com apostas simuladas. Experimente estratégias em simulações antes de arriscar dinheiro real. Exemplo: use ferramentas online para testar cenários hipotéticos. Dica 37. Conheça os mercados de aposta. Entenda as diferenças entre os mercados para tomar decisões mais informadas. Exemplo: compare apostas simples, múltiplas e ao vivo para identificar o que funciona melhor para você. Dica 38. Evite overtrading. Evite fazer muitas apostas em um curto espaço de tempo. Exemplo: limite-se a um número máximo de apostas por sessão para manter o foco. Dica 39. Acompanhe notícias esportivas. Esteja atento a atualizações importantes que podem influenciar os resultados. Exemplo: considere lesões, mudanças de treinador ou condições climáticas. Dica 40. Use ferramentas de gerenciamento de tempo. Mantenha o equilíbrio entre apostas e outras áreas da vida. Exemplo: use aplicativos para organizar seu tempo e evitar excessos. Dica 41. Evite apostar por tédio. Tenha clareza sobre seus objetivos para não apostar por impulsos. Exemplo: aposte apenas quando tiver um plano claro e dados suficientes. Este e-book, com suas 41 dicas, é um convite para que você construa uma mentalidade sólida, equilibrada e estratégica nas apostas esportivas. A verdadeira chave para o sucesso vai além do conhecimento técnico. Ela está em como você gerencia suas emoções, aprende com os erros, celebra com moderação e, acima de tudo, respeita seus limites. Apostar com inteligência não é apenas sobre fazer previsões certeiras, mas sobre ter a disciplina para seguir um plano e a paciência para aprender com cada resultado. Ao aplicar essas dicas, você não só se tornará um apostador mais consciente e preparado, mas também um ser humano mais focado e resiliente em suas escolhas. Lembre-se, as apostas são uma maratona, não uma corrida de velocidade. Com controle emocional, equilíbrio e dedicação, você estará pronto para trilhar um caminho mais seguro e gratificante no universo das apostas esportivas.